dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio desse podcast maravilhoso. Eu sou o Pedro Fernandes e você está ouvindo o Nova York em Jogo, ou New York em Jogo, ou Ni em Jogo, ou seja lá como você chama essa geringonça. No episódio piloto eu expliquei um pouco sobre como vai funcionar a dinâmica desse podcast e também falei um pouquinho sobre como o podcast entrou na minha vida. Hoje nós vamos para o nosso primeiro episódio de fato, episódio de conteúdo, que é o que realmente interessa. E chegando bem no centro de Manhattan, no Madison Square Garden, a meca do basquete, nós vamos falar sobre o New York Knicks. Na noite em que os Knicks foram eliminados pelo Atlanta Hawks, eu estava editando o programa piloto. Foi muito triste ver o time ser eliminado daquela forma depois de uma temporada tão maneira. O destaque dessa série contra os Hawks fica, pro armador dos Hawks, o Trae Young, que deu um show. Em todos os jogos, inclusive no Madison Square Garden, ele acabou calando a torcida de uma forma geral. E no último jogo ele colocou a última pá de terra em cima do caixão dos Knicks. De qualquer forma, a temporada não foi de toda perdida. O time evoluiu bastante. Julius Randle ele acabou sendo eleito o Most Improved Player, ou seja, o jogador que mais evoluiu durante a temporada. O Tom Thibodeau foi eleito Coach of the Year, o técnico do ano. Isso foi muito legal também. E vale lembrar aqui que o time teve a melhor defesa de toda a temporada regular. Agora vamos ali alugar uma bike, sair de Manhattan e atravessar o East River pela ponte do Brooklyn, porque agora nós vamos falar sobre o Brooklyn Nets. Diferente dos Knicks, os Nets seguem nos playoffs. Na primeira rodada, vamos dizer assim, dos playoffs, os Nets eliminaram o Boston Celtics por 4-1 na série e partiram para a próxima fase contra o Milwaukee Bucks. No dia 5, os Nets ganharam o primeiro jogo no Brooklyn. No dia 7, ganharam de novo, abrindo a série para 2-0, ainda em casa. Mas ontem, dia 10, os Nets acabaram perdendo o jogo 3 para os Bucks em Milwaukee. Com destaque para o Chris Middleton dos Bucks, que foi o cestinha do jogo com 35 pontos, uma assistência e 15 rebotes. Sim, exatamente 15 rebotes, é isso mesmo que você ouviu. Os Nets voltam à quadra no próximo domingo agora, dia 13, para o jogo 4, ainda em Milwaukee, às 4 horas da tarde, com transmissão pela ESPN, fica ligado. E a gente continua aqui ainda no Brooklyn, porque nós vamos falar sobre o New York Liberty. Se você ainda não sabe, o time se mudou recentemente para o Brooklyn, para o Barclays Center, que é a casa dos Nets, depois de passar 2 temporadas mandando seus jogos de casa, ou seja, os seus home games, lá no Westchester County Center, que é um ginásio bem pequenininho que fica ali no condado de Westchester. Essa mudança ela foi possível graças ao Joe Tsai, que é o dono dos Nets, e também comprou o New York Liberty. O último jogo que o Liberty disputou foi contra o Connecticut Sun no dia 5/6 agora, e acabou perdendo. O próximo jogo vai ser contra o Phoenix Mercury, lá em Phoenix, nesse próximo domingo agora, dia 13, às 19 horas. Agora vamos pegar o metrô da linha laranja e subir até o Yankee Stadium, lá no Bronx, para falar sobre o New York Yankees. Os Yankees vêm fazendo uma temporada até que equilibrada. O time veio de uma série vitoriosa contra o Tampa Bay Rays no Bronx, fez 2-1 na série de 3 jogos. Depois agora tomou uma varrida na série contra os Red Sox, também em casa, perdeu as 3 partidas para o time de Boston. A última série que o time disputou foi contra o Minnesota Twins, lá em Minnesota. Agora nessa última quarta, dia 9, o time ganhou dos Twins, porém ontem, dia 10, quinta-feira, o time tomou uma virada com um walk-off home run do Nelson Cruz. Pra quem não sabe, home run é quando o rebatedor manda a bola lá nas arquibancadas, sem chance pro time de defesa. O walk-off home run é o home run, só que decidindo a partida, desempatando ou de repente até virando o placar. Para ser considerado um walk-off home run, esse home run, esse lance, ele precisa ser o último lance do jogo. Logo a gente vai ter uma série aqui de programas bem legais explicando as regras de cada um dos esportes. Hoje, sexta-feira, dia 11, os Yankees não jogam, eles viajaram já para Filadélfia para fazer uma série de 2 jogos contra os Phillies, que começa amanhã, no sábado, dia 12. Voltando agora para a Yankee Stadium Station, sim, exatamente, a estação de trem que fica ali do lado do Yankee Stadium leva o nome do estádio. E nós vamos pegar esse metrô e fazer uma viagem até o Citi Field, no Queens, para falar sobre o New York Mets.
Depois de tomar uma surra na série contra os Orioles por 10-3 em Baltimore, os Mets devolveram a surra marcando 14 corridas contra apenas uma dos Orioles, empatando mais uma série, né? Dessa vez uma série só de 2 jogos, ficou 1-1 aí. Uma vitória para os Orioles e uma vitória para os Mets. Ontem, na quinta-feira, dia 10, os Mets não jogaram, porque hoje começa mais uma série contra os Padres. Em menos de 10 dias vai ser a segunda série contra o San Diego Padres, mas dessa vez o jogo vai ser em Nova York, vai ser em Citi Field, no Queens. Vamos deixando aqui o Citi Field e vamos fazer uma viagem até Nova Jersey, para o estádio dos Jets e dos Giants, o MetLife Stadium. Sim, se você não sabia, os Jets, assim como os Giants, que dividem o mesmo estádio, eles fazem os seus home games, os seus jogos de casa fora de Nova York. O MetLife Stadium fica no estado de Nova Jersey, mais precisamente em East Rutherford. A nível de curiosidade, o estádio ele fica a aproximadamente 13 km do Madison Square Garden, em Manhattan. É bem pertinho, então tá tranquilo. Como eu falei, a próxima temporada ainda não começou, então não tem resultados de jogos nem dos Jets nem dos Giants. Logo logo a temporada começa e nós vamos ter muito o que falar sobre os times. A temporada da NFL continua na sua off-season, que é o período ali entre o domingo do Super Bowl, lá no comecinho de fevereiro, até o começo da temporada, né, agora 2021-2022, que vai ser em agosto, quando na verdade começa a pré-temporada. Nessa pré-temporada, que dura todo o mês de agosto, as partidas não valem pontuação. São jogos para os times se aquecerem e testarem novas táticas. Existe inclusive uma polêmica onde muitas pessoas são contra essa pré-temporada, alegando que, na verdade, ela serve só para encher os bolsos das emissoras, né, de grana, e ainda por cima os jogadores podem correr risco de se lesionarem de uma forma muito séria, ao ponto de perder a temporada regular, que é justamente quando os jogos começam de fato a valer ponto. Mas esse é um assunto para um outro episódio. Inclusive, já aproveito aqui para falar que a temporada regular da MLS, que é a Major League Soccer, a liga de futebol, né? Não é o futebol da NFL, é o futebol, igual o futebol que a gente pratica aqui no Brasil. Está numa pausa e só volta agora dia 19 de junho, que é quando o NYCFC enfrenta o New England Revolution em Nova York e o New York Red Bulls enfrenta o Nashville Soccer Club, ou Nashville SC, ou SC, também em Nova York. Agora vamos sair fora e voltar para Nova York, porque a gente vai voltar para o Madison Square Garden para falar sobre o New York Rangers. A temporada dos Rangers acabou no dia 8 de maio, quando fez a sua última partida contra o Boston Bruins. O time vinha com a campanha até regular, mas acabou não conseguindo segurar a onda e não conseguiu uma vaga para os playoffs. O time tem ótimos jogadores, muitos deles novos inclusive. Os Rangers estão num processo de reconstrução que levou à demissão do técnico David Quinn, que ficou no comando do time por 3 temporadas, sendo que apenas em uma dessas 3 temporadas os Rangers passaram para os playoffs, mas não chegaram muito longe de qualquer forma. O time também demitiu o presidente John Davidson e o general manager Jeff Gorton. O negócio foi sério por lá. Vamos torcer para que essa reconstrução gere bons frutos no futuro próximo. E agora a gente vai repetir o mesmo caminho que a gente fez lá no comecinho do episódio e vamos atravessar a ponte do Brooklyn, porque nós vamos mais uma vez pro Barclays Center, o ginásio dos Nets e do Liberty, para falar sobre o New York Islanders. Enquanto os Rangers vivem essa fase complicada, os Islanders estão voando. O time não só avançou para os playoffs da NHL, como está muito perto de disputar as finais da Stanley Cup novamente. A última vez que o time venceu o campeonato foi em 1983, na temporada 82-83. O time fechou a última série melhor de 7 agora contra os Boston Bruins por 4-2, valendo uma vaga nas semifinais da Stanley Cup. Agora, nesse próximo domingo, dia 13, o time começa a série melhor de 7 contra o Tampa Bay Lightning, no Amalie Arena, lá em Tampa, na Flórida, valendo uma vaga nas finais da Stanley Cup. Esse primeiro jogo contra o Lightning vai ter transmissão pela ESPN2, começando às 4 da tarde, horário de Brasília. Até o nosso próximo episódio, os Islanders terão disputado as 3 primeiras partidas dessa série contra o Lightning. Espero que na semana que vem a gente possa falar sobre as vitórias do representante de Nova York nos playoffs da NHL. Então é isso, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota. Espero que você tenha curtido esse episódio. Na próxima sexta, às 11 da manhã, teremos o nosso episódio de número 2, trazendo mais resultados e notícias dos times nova-iorquinos. Um grande abraço e até lá! Valeu!